Bia, tua linda! Gente! Ai, meu Deus do céu, mas eu sou muito abusada, menina! Ai, e Gente! aí, como está você nesse Ai, sabadão menina, eu tô melhor maravilhoso? agora falando com você, menina. Olha, eu fiquei numa ansiedade muito grande e confesso, olha, Bia, confesso que eu fiquei nervosa um pouco, porque, nossa, quando eu vi aquele seu currículo, menina, nossa, eu me Você senti viu? pequenininha. Imagina. Olha, agora que eu tô arrumando aqui, ó, tô aproveitando o espelho do celular para arrumar o cabelo, vê se pode. Fui Tá tão tudo em casa, rápida. menina. Tá tudo em casa. Ó, em primeiro lugar, eu quero te agradecer, tá? Por você disponibilizar esse tempo, tá? E para me dar essa honra, entendeu? De eu poder bater um papo com você, assim como eu já bati aí com o nosso colega Tiago, nosso escritor número um, nosso preferido. Então, menina, eu quero avisar uma coisa para você, tá? Eu fiz, olha, eu sou uma pessoa bem precavida. Olha, eu fiz um roteirinho básico, olha, organizadinho, tá vendo? Ó? Olha, profissional é outra coisa, né? A gente tenta, a gente tenta. Eu sou uma aspirante a repórter entrevistadora, tá? Sensacional. E aí, fazendo, né? É fazer, fazer, fazer para ficar cada vez melhor, né? Não tem outro Exatamente. jeito. Então, menina, olha, eu vou te contar. Ó, eu sou uma pessoa, sabe, curiosa, porém educadinha, tá? Não Que se preocupe, bom! Eu também sou educadinha. Eu sou não se educadinha, preocupe mas assim, não me. é, Eu sou fala, educadinha, só não me irritar, das minhas. que eu, que eu baixo o nível. Ô, minha filha, ó, a nossa educação começa a partir do momento, entendeu? Que a outra termina, né? Então, Exato. para começar, você dê um alô aí pro povo, que já tem gente aqui, ó, nos assistindo, que eu tô vendo daqui, tá? Dê um alô aí pra galera. Boa noite, pessoal que está aí assistindo a gente. A gente vai fazer um bate-papo super gostoso agora, super descontraído. E espero que vocês gostem, né? Estamos aí, sabadão em casa, não é? Verdade. E é isso aí, né, Neuza? Vamos bater esse papo Verdade, gostoso aí. verdade. Então, eu sou assim, vamos começar. Sabe o que que eu gosto dessas lives, Bia? Porque assim, Ah, ó, é, dá oportunidade das pessoas falarem sobre o que foi tudo que tiveram que enfrentar para chegar ao sonho artístico, né? E nada, nunca foi fácil para ninguém. E tem as pessoas que estão nos assistindo, pode assim, sabe, se fortificar ali, sabe, se fortalecer ali com uma mensagem positiva, tipo assim, se eles conseguiram com muita luta, eu também vou tentar e vou conseguir. É uma força que a gente acaba dando para as pessoas que estão iniciando agora, porque tem pessoas que têm sonhos, Bia, mas não têm coragem de dar o primeiro passo porque elas se sentem diminuídas. Elas acham. É verdade ou não é? Concorda comigo? concordo, claro, Então, com elas certeza. acham, tipo, fala. Não, com certeza. Depende de como ela é criada, do ambiente que ela está, das crenças que coloca na cabeça da pessoa, né? Ela pode Verdade, ficar com medo de tudo, e o medo, né, te paralisa, não faz você caminhar, né? Quer dizer, o medo é verdade. bom em alguns aspectos, o medo é bom para nos proteger, né? Mas em Com excesso, certeza. não. É, É. Ó, tudo que vem fácil, vai fácil, entendeu? Então, assim, eu considero que a pessoa só vai dar mais valor a tudo que a pessoa consegue conquistar se for com muita luta, entendeu? Porque é muito fácil a pessoa nascer em berço de ouro, aí ter, tipo assim, aquela pessoa, aquele pistolão que muitas das vezes, né, dá um telefonemazinho, aí já sabe como é que é?
Mas nem sempre acontece isso, né? Nem todo mundo tem esse privilégio. Seria muito bom se a gente pudesse encontrar um desse aí pela frente, certo? Mas Com a realidade é certeza. outra. Então, Eu... fala. Não, assim, eu acho que tem as duas coisas, né? Hum, Eu acredito que às vezes tem pessoas que têm um certo, sei lá, ou não sei se é merecimento e porque conseguem as coisas fáceis, mas se ela for inteligente, ela vai ter a percepção de que aquilo tem que ter. E depois, como é que vai ter uma continuidade? Aí ela vai ter que correr atrás. Porque às vezes com consegue certeza. fácil, mas para permanecer, aí tem que Ser lutar, muito bom né? fazer por onde. Então, eu vou começar te perguntando o seguinte. Você reside atualmente em São Paulo, né? Isso, São Paulo. Só que você, olha, eu descobri um monte de coisa, tá? Só que você não é paulista, você é Não, mineirinha, não é sim, verdade? com, com muito orgulho. Então, eu também sou nordestina, eu exalto aí minha terrinha lá, meu Nordeste, meu Aracaju, assim, tudo quanto é lugar que eu chego, não tenho vergonha de dizer que eu vim do Nordeste, que eu trabalhei na roça, eu fiz um monte de coisa, entendeu? Mas cheguei no Rio de Janeiro atrás dos meus objetivos, né? Então, Bia, Ai, que maravilha. é, eu quero saber, em primeiro lugar, a origem do seu nome, do seu sobrenome. Tá, isso é legal de perguntar, porque o que que é o Bia Carfig? Sim. Carfig é a junção dos meus Hum. dois sobrenomes. Ah, Então, não é um nome que tem uma origem. O Carfig foi uma coisa criada para o nome artístico. Por quê? entendi. Porque eu usava o nome da minha mãe. Hum, E aí, o meu pai queria que eu usasse o nome dele. hum. Aí eu falei, então eu vou usar um pouquinho de cada um, porque aí não dá briga. Então ficou Aí ótimo. a minha mãe que criou Hum, esse nome, que deu a ideia, porque aí a gente estava tentando ver como é que seria metade, metade, né? Carvalho Figueiredo. Carvalho Figueiredo. entendi. Carfi. Aí ficou Carfig, Carvafig. Aí chegamos no Carfig. E ficou. Nossa, nossa, ficou show É. de bola, diferente. E o meu nome é Fabiana. Olha, também bonito, né? Fabiana, sim. Eu gosto de Fabiana. É que É aí lindo teve uma também. época que tive uns produtores que Hum, estavam, enfim, estavam trabalhando comigo e aí resolveram mudar meu nome e tudo mais, porque eu usava meu nome como ele era, Fabiana Carvalho, entendi. né? Aí eu ia usar Uhum, Fabiana Carvalho Figueiredo. Aí eles acharam muito grande para uhum, um trabalho que a gente ia fazer um trabalho como cantora solo, né? entendi. Uhum, E aí eles falaram que não era um nome comercial, que tinha que ter um nome comercial, enfim. Isso tudo aconteceu por conta dos produtores, dos empresários que eu tive, e aí entendi. fizeram numerologia, e fizeram um monte de coisas, né? E acharam o Bia Carfig, que ficou super. Que eles gostaram, e tanto que assim, eu demorei uns 2 meses para aceitar se eu mudava ou não Entendi. de nome, porque eu já tinha uma carreira e as pessoas já me conheciam como Fabiana Carvalho. Uhum, E entendi. aí eu falei, e agora? Eu mudo ou não mudo? E fiquei assim, aguardando, né? E fiz até uma enquete na época, nem lembro se era o Orkut, gente. Acho que era o Orkut ou era Facebook, não sei lá. Devia ser Orkut mesmo. Enfim, aí ficou Bia Carfig, botaram o H no Bia. Ficou show. Aí, aí eu curti também. Então, Bia, você nasceu, é mineira, né? Você é mineira, mas você é da cidade ou você é do interior? Tipo assim, ó, Do eu interior, do pergunto, interior, do interior, do interior. né? Então, melhor ainda, porque eu quero saber o seguinte,
como é que foi ser adolescente na sua época, numa cidade de interior? Qual na época, qual seria assim, para você seguir uma carreira ou você entrar em um colégio tal, qual seria a oportunidade que uma jovem daquela época teria para trabalhar, para ajudar a família, por exemplo, entendeu? Uma renda familiar, porque geralmente as meninas de interior, antes de chegar num objetivo, primeiro passa por um monte de coisas, né? Tipo, tem delas que trabalham na roça para ajudar o pai, entendeu? No orçamento doméstico. Você teve que passar por isso, você teve que começar a trabalhar de logo cedo para ajudar na renda familiar da sua casa? Não, eu nunca precisei ajudar na renda familiar, né? Graças a Deus, os meus pais conseguiram, embora eu, por mim mesma, eu resolvi trabalhar com 14 anos. Mas não porque eu precisava ajudar, mas é porque eu queria. Meu pai, enfim, tinha dificuldade. Meu pai é professor. Ele conseguiu com muito suor. Minha mãe é costureira. Então, assim, minha mãe trabalhava muito, muito, muito. Meu pai também dava aula, saía cedo, voltava para casa às vezes meia-noite, né? Então, assim, às vezes ele dava aula fora da cidade, viajando. Então, assim, muito cansativo. Mas, assim, eles conseguiam nos sustentar. Éramos 4 filhos, imagina. 4 bocas para comer. Mas, assim, a gente nunca precisou trabalhar para ajudar nas rendas familiares. Só que, ao mesmo tempo, a gente também não tinha. Pai, dá um dinheiro aí para passear. Não tinha. Não tinha sobra, né? Entendeu? A gente não passava necessidade nem nada. Tinha uma vida classe média, entendeu? Mas não tinha dinheiro para curtir. E aí, eu fui trabalhar. 14 anos. Na verdade, quando criança, eu já queria trabalhar. Porque eu... Na nossa época, não tinha problema criança trabalhar, né? Assim, eu falo, não é que é para criança trabalhar, não é isso. Eu sei Depende entender. Do jeito que se faz. Mas eu chegava na casa da minha avó, pequenininha, eu devia ter uns 7 anos, bati e falava, vó, eu vim fazer faxina, porque eu quero dinheiro. Aí eu ia fazer faxina, não sei como é que era essa faxina. E aí a minha avó me dava o dinheiro. E eu lembro disso com uma satisfação. Eu lembro disso com tanto carinho, que a minha avó deixava. E me ensinava a fazer também. É mesmo? Eu acho isso importante. Com certeza. É muito legal. Com certeza. E, assim, seu pai é professor, que nem você falou, né? Mas na época tinha assim facilidade de arrumar a escola, ou era aquela escola assim, uma aqui, uma só para o bairro, para o local? Ou tinha assim variedade, já teria uma opção? Ou era aquela só? Na minha cidade tinha apenas tinha uma creche para as criancinhas, né? Uma creche, que todos eu ia para essa creche. Então, tinha a creche, só tinha uma. Depois, o ensino infantil, tinha o que eu estudava, que era estadual, né? Do governo lá. Era só... Acho que tinha... E tinha um colégio particular só, que aí era só mesmo. E o restante era só uma escola. Então, assim, eram 40, 50 alunos numa sala de aula, né? Entendi. E depois, da 5ª série em diante, que hoje é outro nome, né? Não é 5ª série, nem sei como chama. Ensino eu achei, se não me engano, eu esqueci como é que chamou. Mudou tudo, gente. Mudou tudo. Então, é 5º período, 5º, sei lá o que eles falam, né? Do 5º ao 3º ano, que, né? Antes de você fazer faculdade. Também só um até hoje. Hoje eu não sei. Hoje eu não sei se tem mais, mas só tinha um também, que era do estado. Todo mundo estudava ali, entendeu? Não tinha opção. Ou era ali ou era ali. Rico e pobre, tudo junto. Sério, menina? Então, pelo que eu tô entendendo, então você já nasceu bem, já veio bem nascida, né, amada?
Porque já tinha um pai que já fazia parte já era professor, já cabeça aberta, né? Já o prazer que ele tinha de ensinar os filhos dos outros, imagina, né, com a própria filha, né? Eu te pergunto uma coisa, mesmo assim, o jovem daquela época tinha a opção assim de escolher uma carreira assim por si só, ou era aquele tipo que quando você escolhia, aí tinha aquele negócio que teria que ser da mesma profissão do pai, que você já foi criada para aquela profissão, você tem que ser ou advogada, ou médica, ou não sei o quê, uma opção que não era sua. Você na sua época, tinha o direito de escolha sem reclamarem, sem constatar, como é que fala? Te recriminar por aquilo, sabe como é que é? A maioria que eu tenho lembrança, e ainda que é ali no interior, por exemplo, faculdade, até tem uma faculdade, quer dizer, agora não está mais funcionando, infelizmente. Era uma faculdade linda, do estado, e está caindo aos pedaços na cidade ali. Uma tristeza, tristeza. Meu pai deu aula nessa faculdade a vida inteira, né? Então, eu lembro que eu era criança, meu pai deixava eu escrever na lousa, vez em quando, que a gente ia acompanhar, que não tinha com quem a gente ficar, às vezes nas férias, não nas férias, mas eu não sei que momento, mas de vez em quando meu pai levava a gente para a escola lá, sei lá, porque eu nem lembro, mas enfim, eu lembro de eu escrevendo na lousa, assim. Tá. E era muito lindo, ainda é bonito, porque é bem arborizado, tudo bonito, mas está caindo aos pedaços, né? Nossa. E aí, perdi o raciocínio. O que você perguntou mesmo? Não, eu perguntei se o jovem daquela época tinha o livre direito de escolher a profissão a seguir, ou eram os pais que teria que não impor uma profissão para eles. Já existia aquela possibilidade de. Entendeu o que eu tô falando? Entendeu o que eu quis perguntar? Sim, tinha. Cada um escolhia o que queria, né, para estudar. Por exemplo, eu não sabia o que eu queria, porque eu sabia o que eu queria, que era ser cantora. Mas isso era uma coisa totalmente uma ilusão, né? Na minha época. Não era, como assim quer ser cantora? Não tem essa. Tanto que eu fui fazer direito. Eu fui prestar para direito. Nossa, vocês antes de chegar no artístico, você ainda estudou, fez faculdade de direito, é? Não, estudei. Eu fiz vestibular só. Entendi. Eu não fiz a faculdade. Meu irmão fez, direito. Entendi. Meu irmão era músico. Mas meu irmão foi estudar direito. Eu não. Eu, com 18 anos, eu falei, já tenho 18 anos, eu não quero fazer faculdade aqui, eu vou sair de casa e eu saí de Menina, casa. mas então, mas como é que despertou? Para você, pelo que eu estou vendo, seu irmão também foi para o lado artístico, sendo que vocês tiveram uma referência, assim, na época vocês tinham acesso à televisão, via aquelas novelas, para se inspirar em alguém, entendeu? Porque geralmente a pessoa segue uma carreira artística inspirado por algum ou parente ou algum veterano da época que você era muito fã e você olha assim, se apaixona e fala assim, eu quero seguir carreira igual fulano. Não tinha isso, não. Foi uma coisa muito... a música da igreja, né? Eu era criança e aí tinha um coral infantil na igreja. Entendi. E eu e todas as minhas coleguinhas da época, a gente devia ter uns 9 anos, mais ou menos, a gente foi fazer o teste para cantar no coral da igreja. Oi. Aí, as crianças que eram desafinadas ficavam na flauta, tocando flauta, e as afinadinhas iam fazer solos. Então, eu comecei a cantar já solando criança na igreja. Então, isso já despertou, que eu já gostava de cantar. Então, botava um microfone na minha mão, não havia Cristo que tirasse.
Aí o Olha. meu irmão, ele teve uma banda, né, na época de adolescência. Quer dizer, eu era adolescente, ele já devia ter os seus 17, 18, né? Eu devia ter uns 15. Então ele tinha a banda dele, Você uma era banda mais velha cover ou o de quê? Eu rock. era do meio, o quê? Eu sou a segunda. Meu irmão, eu, Entendi. mais duas novas, mais novas. Então, assim, aí meu irmão tinha banda, e eu devia ter uns 14, 15, e aí eu já cantava com ele fazendo back. Olha. Então, ali eu já vi que aquilo era aquilo que eu gostava. Só que, assim, eu não via como uma profissão, porque era uma coisa totalmente, como assim, né? Não tinha essa, eu quero ser cantora profissionalmente. Não, né? Era mais uma coisa hobby, né, para fazer. Só que no Entendi. fundo eu queria, então, tanto que quando eu saí da minha cidade, eu saí para estudar música. Ué, Queria fazer faculdade de música. mas por quê? Você já cantava, já tinha esse dom de cantar na igreja e tudo, e era a igreja, né? É, como é que você já cantava e você não tinha sonho, menina? Não tinha uma pretensão de ser aquilo que você já estava executando ali? Por que assim? Eu não entendi. Não, era a minha pretensão, não era da família, entendeu? Não Ah, existia isso para a família, de jeito nenhum. Eu praticamente entendi. fugi, eu praticamente fugi. Eu saí de casa com 18 anos, totalmente despreparada, imatura, despreparada, sem noção de nada do perigo, e Hum, fui morar em Campinas. E assim, eu não tinha a menor noção de nada mesmo. e E fala. não, e então, aí fui atrás do meu sonho. Eu não fiquei na cidade. Entendi. Porque se eu ficasse lá, eu ia fazer outra coisa, casar e ter um monte de filhos. Olha, igualzinho, menino. E, oxe, no meu Nordeste, lá, né, em 1900 antigamente, que não precisa eu dizer, eu não preciso dizer a data certa, mas em 1900 antigamente, as jovens lá da minha terra, eu nasci no interior nordestino, menina. O menor estado do Olha, Brasil, Sergipe, Aracaju, no interiorzão mesmo, nossa, lá onde o Judas perdeu as botas, 3 dias de viagem. E aí as sim é outra adolescentes, coisa. as adolescentes da época já crescia já sabendo que já tinha um pretendente, ou seja, você já nascia, já crescia namorando sem saber. É, Era não, aquelas é, trocas de comadre, sabe aquelas trocas de comadre que existia da época? sim. É, Ainda interior bem do que... Nordeste é outra coisa ainda, né? A gente fala que o Oh, Brasil é tão grande, tão enorme, que depende da onde você é uma cultura totalmente diferente, né? Interior do Nordeste, eu já fui para o total. interior do Nordeste. Nossa, é outro mundo, é Nossa, outra realidade, é outra realidade. A gente não está acostumado, você sabe, né? é Mas verdade. é uma realidade difícil, uma realidade muitas vezes Ai, sim, sei. dura, e as meninas novinhas ali, sabe, fazendo programa, assim, de, é uma dureza. Dureza mesmo, sabe por causa de quê? Porque as meninas do lado de. Eu não sei agora, porque já tem tantos anos que eu moro no Rio de Janeiro, mas na minha época, as jovens de lá não tinham direito de sonhar, né, minha filha? Não tinha nem como sonhar, porque elas não mandavam na própria vida, elas não tinham uma vontade própria, por causa que os pais eram quem ditava as regras todas, entendeu? Ainda bem que aqui acho que no Sudeste é muito diferente, mesmo que seja do interior, não importa Uhum. se foi no passado ou no presente, entendeu? Acho que já por si só é uma cabeça já evoluída dos pais de família, entendeu? Eu penso, eu acho assim, não é? Embora eu na minha cidade não tinha nada evoluído, não. Era tudo. Não tinha assim, você vai casar com tal pessoa. Não, isso não. Mas, por Uhum. exemplo, eu até os meus 17 anos, eu não podia namorar, não tinha namorado, não podia nem pegar na mão. Meu pai já, Então, mas lá no Nordeste também era era? assim, menina. Era uma, Não um podia. beijo, um beijo já era um escândalo já. Um beijo. Eu lembro assim, as minhas amigas iam pro bailinho, né? Tinha bailinho, né? Que era Ah, bailinho, né? De dançar juntinha, né?
As amigas Entendi. tudo iam e tal, mas era um sofrimento para pedir para o pai para deixar ir. Nossa, era eu e minha irmã, pede você. Ah, não, pede você. Tinha um medo, medo. Você e seu irmão era assim, e os outros? E as outras? Eram mais quietinhas, mais conformadas, assim? Nunca As tiveram sonho irmãs? artístico? Não, as irmãs mais novas, elas foram mais safadinhas. Mais namoradeiras, mais... A mais nova, totalmente desobediente, não obedecia nenhuma regra. Era para Menina, chegar em casa às 9 da noite, ela chegava às 11. Aí ficava de castigo uma semana. Depois ela gente, fazia de novo. Tá nem aí. Ela foi moldando meus pais. Se os meus pais, a partir daí, tivessem mais filhos, ia ser entendi. totalmente diferente. Gente, não é a primeira história que eu vejo, que eu escuto das adolescentes mais novinhas ser as pimentinhas da família, gente. Não é por que isso, hein? É Ah, eu interessante sei isso, lá. né? É. E você vê hoje eu que sou a ovelhinha negra da família. As outras são todas casadas, têm uma vida mais estável. E eu sou a louca, a doida. Olha, menina. Acho que é Mama, isso é porque, ó, normal. quando eu era criança, é porque quando eu era jovem, adolescente, eu fui muito obediente. Acho que foi isso, hein? Será? Sim. Então, Vai saber. então, aí você saiu de mim. Já falou que você saiu, teve que fugir, né? Eu Porque eu fugi. acho que o tamanho do seu sonho não cabia ali naquela cidadezinha ali, né? Não, não cabia. Não tinha como. Não tinha. Né? Para onde eu ia ficar? Nossa, eu ia ficar muito infeliz. Nossa, foi o meu caso. O meu sonho não cabia na minha cidade também, não, minha filha. Eu É. fui a ovelha negra da família, menina. No Nossa, teu, ainda no mais teu no caso, interior do você foi Nordeste. porque você quis. No seu caso, você foi por opção de você querer vir para a cidade grande, realizar o teu sonho. No meu caso, eu fui expulsa mesmo. É mesmo? Fui expulsa, minha mãe Nossa, falou que eu sonhava demais, que minha mãe já tinha assim, me dado de presente aí pro filho da vizinha, sabe como é que é? Eu já era noiva e nem sabia, menina. Oxi, nossa, que realidade esquisita, né? E muito pensar que esquisito. Igual antigamente a minha era história tem assim. muita, Bia. A ignorância do povo, Nossa, do ser humano naquela época, entendeu? Era assim, berrante mesmo, inacreditável. Se eu fosse contar, dava para escrever um livro. Tanta, é, tamanha ignorância. a gente está falando da gente que vive aqui no Ocidente, né? Mas tem lugares e tem países do mundo que ainda é assim, né? Os muçulmanos, você vai. Menina, como é que pode viver uma vida Que dessa, pelo amor ainda de é Deus? assim. É oferecida a filha ali para casar com uma pessoa que ela nem sabe quem é, né? Sabe nem se vai dar certo. Não é verdade? É Ai, verdade. é. A gente fala Então, que para a gente é tão esquisito, mas para eles lá é a realidade deles, né? nossa, que realidade muito triste. Então, É. Bia, em que ano que você resolveu dizer assim, eu vou para a cidade grande, eu vou buscar o meu sonho, e você estava com 18 anos, certo? E aí eu Sim, te digo, por que que você escolheu São Paulo e não Rio de Janeiro? não escolhi São Paulo. Eu fui para Campinas. Ah, tá, sim, Porque, Campinas. é, Tá. porque Rio de Janeiro, imagina, não tinha nem como menor condição, né? Eu não conhecia ninguém. Quer dizer, eu até tinha uma amiga que morava no Rio, que ia sempre para Minas. Mas não, aí fora de cogitação. Aí era muito grande, né, para uma menina sem experiência da vida nenhuma. Eu fui para Campinas porque eu tinha tios, tenho Ah, parentes em Campinas. Então eu fui, aí entendi. fui morar com eles. Não foi assim que eu fugi, fui né, vou para o mundo, não. Entendi. Você Eu tem fui, parentes lá eu em pedi emprego Campinas. para o meu tio, pedi emprego para o meu tio. Isso Sim. assim, antes de falar com meu pai e com a minha mãe. Cheguei para o meu tio e falei: você não precisa de alguém para servir café, fazer alguma coisa, ser Oh, secretária, qualquer coisa. Lá na empresa, meu tio tinha uma empresa em Valinhos. Aí meu tio entendi. olhou para mim e falou assim: ué, vamos embora.
Eu arrumo para você, sim. Aí eu falei, Mas ele já jura? sabia do seu sonho que você, o Não, seu, não sabia. não, não. Aí eu fui, Hum, aí os meus pais deixaram eu ir, entendeu? Porque aí eu fui entendi. com emprego e para morar com os meus tios. Eu consegui um emprego normal. Não é que eu fui para fazer arte, não é que eu fui para estudar Entendi, música. Não falei isso. Eu entendi. falei só que eu queria estudar e que eu queria, né? Enfim, aí fui, trabalhei 1 ano e meio na empresa do meu tio, até Entendi. eu pedir as contas, digamos, falei para o meu tio que eu não ia mais trabalhar lá, ele quase teve um treco, e os meus pais também. E aí eu fui para o mundo. Aí o baque pegou, porque aí eu não tinha mais dinheiro, Meu acabou a Deus. estabilidade do emprego, do salário, não sei o quê. Eu me vi. Hum, Aí eu falei, agora eu não posso mais morar com os meus tios, porque meu tio ficou muito magoado comigo. imagino. Ficou muito. Ele estava Entendi, apostando em mim ali na empresa, sabe? Apostando numa entendi. pessoa assim que para ficar lá e, né, até as filhas dele, dos meus tios crescerem mais. E eu com uma coisa estável e um empregaço, eu falei, estou indo embora, não quero mais emprego, vou fazer teatro. E Nossa, minha aí, como, família quando quase você saiu de morreu. lá, fala. Minha família quase morreu. Jesus. Meu pai Me, queria me buscar. olha. E aí você saiu do seu tio e você foi para onde? Como é que você foi Aí eu se manter sozinha? fui morar num pensionato no centro Olha, da cidade. Pensionatos entendi. era de meninos e meninas, né? Era Hum, misto. Era um casarão antigo lá em Campinas, que era assim, um valor bem mais barato do que morar num apartamento, né? E entendi. dividia o quarto com uma menina estranha, né? Sim. E foi assim que tudo começou. Aí eu fui trabalhar num restaurante para poder comer. Olha. Não tinha dinheiro para comer. Não tinha. Meu Deus. E seu tio? Tinha um endereço, o seu endereço, quando você saiu de lá, você deixou o endereço, ou você saiu, foi Claro. embora e deu tchau e não deixou endereço para ninguém? Não, 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 não. Saí, deixei meu endereço. Imagina, minha tia foi me levar. Ah, Minha entendi. tia. Meu tio Entendi. ficou sem falar comigo um tempão. Olha, Mas a minha tia ia, levava comida para mim, sabe? Ficava ali entendi. olhando. Não. Ai, Tenho muita graças a gratidão. Deus. Tenho muita gratidão. Minha tia levava comida e queria saber notícias minhas, né? E assim, Entendi. naquela época não tinha celular, né? Não tinha telefone, não tinha Ai, de celular. jeito nenhum, nem Tinha que sonhar. ir lá, tinha que ir lá ver se estava tudo bem, mas ela não ia. Ela ia só para entregar a cesta básica, que ela Ah, ia e me deixava uma cesta com comida. E aí eu fui olha. trabalhar, aí eu fui trabalhando, fazendo um bico aqui, um bico ali. Aí fui fazer performance nas boates, que tinha muito isso, né? Ainda tem, né? Cuspir Entendi. fogo, fazia circo, aí eu cuspia fogo, é, fazia pirofagia, eventos artísticos, de circo, porque aí eu já estava estudando teatro, né? Entendi. Então, aí fazia as performances dançando em gaiola das boates. Não era sensual, era artístico mesmo. Entendi. Mas como é que você ingressou na escola Carlos Gomes, que não foi Carlos Gomes, né? Que Sim. você ingressou, né? Como é que você se virou depois que você saiu ali da sua família e tudo, numa cidade grande, andando sozinha? Como é que você conseguiu chegar até a escola Carlos Gomes? Aí foi com um amigo meu. Aí eu trabalhava ainda na empresa do meu tio e tinha o meu Sim. amigo chamado o Jefferson. Ele era office Hum, boy da empresa. Aí eu falei para o Jefferson, eu queria tanto estudar música. Onde que será que eu podia estudar, né? Aí ele falou: entendi. tem o Conservatório Carlos Gomes, se quiser eu te levo lá para você conhecer e aí você já faz a matrícula. Aí eu fui fazer matrícula para estudar música no conservatório. Ele foi comigo. Aí, Sim. naquele momento que eu estava me inscrevendo, fazendo a ficha de inscrição, eu ia Hum, pagar e tudo, né?
E assim, Entendi. nunca, eu estudei com dinheiro meu, sabe? Nunca, estão falando que o seu som está estourando. O meu som. Mas agora já tá, tipo, quase no fim da live. E então, Ah, e agora, enfim. melhorou agora? Enfim, Melhorou? deixa eu acabar de falar e, Sim, fala. aí, né, para ver o que que é que acontece no seu som. Então, aí ele foi comigo e no momento que eu estava me inscrevendo para música, tinha Hum, uma outra pessoa fazendo inscrição para o teatro. Aí entendi. ela estava falando o que que tinha, né, nas aulas, as disciplinas que tinham no teatro. Aí eu fiquei escutando. Aí eu falei, o que que é esse teatro aí? Tem tudo isso no teatro, no curso de teatro? No teatro tinha aula de canto, de dança, de circo, de cenografia, de história do teatro, de maquiagem, de expressão corporal, de interpretação, interpretação de texto. Tinha tantas coisas que eu falei, Hum, eu quero fazer esse. Aí eu peguei e mudei a ficha. Ao invés de hum, estudar música, fui estudar teatro. Foi assim, entendi. Aí, entendeu? depois que você se formou, isso aí já foi em que ano? 1990 noventa e Quatro, seis, eu acho. 94, 95, 96, 97. não foi? 97. Não estou ouvindo nada. Peraí. Oi? Alô? Oi? Ai, repete. Foi mil e... 97. 96, Ah, 97. entendi. E aí, menina, depois que você se formou, quanto tempo demorou para você ter a primeira oportunidade, entendeu? No meio artístico, assim. Eu já É, tive oportunidades no processo de estudo. Eu fiz um espetáculo bem grande lá, na companhia profissional, e ainda estudando, né? Então, assim, para hum, conciliar era bem complicado, porque o conservatório era puxado e era todo dia, como faculdade mesmo, de segunda a sexta, todos os dias. Então, para ensaiar era puxado, puxado pra caramba, mas eu fiz, consegui fazer e ficar em cartaz. Ficava morta de canseira, nossa, lembra? E você aí fala da. depois disso, eu fui para uma companhia chamada Cia Santa, lá em Campinas, que foi Hum. uma companhia Mambembe viajando com salário também. Então, assim, eu já comecei a trabalhar com salário. Ainda bem, né? Porque hoje em dia é muito difícil a pessoa começar a trabalhar já com salário, né, menina? A pessoa tem que começar pela fé mesmo, porque se não for assim, a pessoa não consegue nada, porque quem não é visto É, não é lembrado, né? E exato. você fez você produziu um espetáculo. Eu produzi 3 espetáculos. O primeiro espetáculo que eu Ah, produzi chama Senhorita K, que eu produzi sem dinheiro, sem patrocínio, sem nada. Espetáculo adulto. Isso no ano de 2005, 2000, até 2007, né? hum, Depois, em 2010, eu produzi com patrocínio, aí eu aprendi a fazer projeto com leis de incentivo à cultura, Lei Rouanet, PROAC. Aí eu produzi o Canto das Vitaminas, que eu escrevi isso, esse mesmo a tá querendo peça, lembrar. Isso. isso, escrevi a peça, depois escrevi o livro, compusemos as músicas para o espetáculo, eu em parceria com o Fernando Zuben, músico, né? Ele fez as melodias, eu fiz as letras, ele fez os arranjos, e então são músicas autorais, muito legais, muito lindinhas. E aí eu produzi com patrocínio. Depois produzi um outro espetáculo, que é um espetáculo show, chamado Brincando com a Broadway, que são pockets dos musicais da Broadway. E, Isso. por enquanto, assim, produzi esses 3, né? E é isso, assim, de produção mesmo que eu fiz foi isso. E você também, você trabalha também, você tem um projeto também com o circo, né? Tenho. Nesse projeto aí, o que é que você efetua lá, executa lá? Na verdade, não é um projeto que eu tenho com o circo. Na verdade, o circo é o circo.
Eu trabalho com eles, sou funcionária deles, né? Entendeu? Eles me Na base da contratam música, né? para os shows. Eles me contratam para os shows, né? Que eles produzem. Aí eles que produzem. Aí eles me contratam como artista, né? Então, a gente até ganhou um prêmio Funarte para fazer o espetáculo lá em Portugal, Lisboa, e fomos fazer o espetáculo lá, e com tudo pago, foi maravilhoso, né? Foi incrível. Com cachê em euro, melhor ainda, não é? Olha, que maravilha, que mulher E assim, eu chique. trabalho com eles desde 2003 até hoje. Então, e quando começou essa pandemia, você estaria com eles Sim. viajando, fazendo turnê com eles também? Estaria com eles, estaria com o meu show, estaria com mais outros 2 shows de outras 2 pessoas que eu trabalho assim, né? Com um monte de gente. Então, menina, como Eu é que você dá conta concilio de tudo todo isso, pelo mundo. amor de Deus? É Dou muita conta, coisa hein? para dar conta. Olha, não sei se agora eu tô escolhendo mais, assim, um pouco assim. Eu falei, a gente vai ficando mais velha, vai ficando mais cansada, né? Mas eu, Tá tão nova mas ainda, eu mulher? ainda, mas eu ainda tenho muita energia, eu adoro, adoro. Eu adoro essa correria, acho tão gostoso. Eu gosto. Teve uma época que eu fazia 3 espetáculos no mesmo dia diferentes. Menina, como Um você de dava. manhã, um de manhã, quer dizer, um projeto de escola de manhã, à tarde de novo. Depois fazia à noite, mais um outro espetáculo. Misericórdia. Chegava em casa o bagaço, né? Sabe E que aí, não chegava o bagaço. É louco, né? eu não dava conta, Porque não, o é muita teatro. coisa. Não, eu acho assim, quando você está com sono em dia, tudo acontece. O problema é não dormir para mim. Se eu não durmo o suficiente, aí é complicado, aí vai ficando complicado. Mas se eu durmo, nossa, trabalhar é o que eu mais amo. Eu chego E ainda e tô você, assim, uau, com pique total. e você também fez parte de uma banda, não foi? Eu fiz parte de várias bandas, mas há muito tempo atrás, assim, eu ia, né? Trabalhei, nossa, isso lá atrás mesmo, lá em Campinas. Também fiz parte de uma banda. Aí depois saí da banda. Aí fui para uma outra banda, tudo cover, né? Banda de baile, tudo. Aí depois larguei as bandas de baile, porque não é muito a minha praia de fazer baile, sabe? Não encaixa muito minha voz para ficar cantando tudo. Não rola. Aí desgasta muito. Bia, e você? Você é quem narra as poesias do nosso amigo Tiago Winer, nosso amigo Sim. escritor, poeta, menina. Me conta como é que surgiu essa parceria, como é que vocês se conheceram. Inclusive, vou mandar aqui um beijo para Tiago. Tiago, um beijo para você. Beijo. Ó. Beijo, Thiago. Então, Thiago tá conta em como é que outra foi live. isso. Ele tá em Então, você outra, sabe. tá? Ele tá chique, o É. menino, menino. Olha, eu não lembro como que a gente se conheceu. Eu não consigo lembrar se foi ele que entrou em contato comigo, se fui eu que adicionei ele, eu não lembro. Não consigo. Tanto que eu falo, Thiago, não lembro. Só, eu só lembro que ele me fez a proposta, ele me mandou. Ele falou que queria fazer uma entrevista comigo para sair no portal lá que ele é colunista, né, sobre a minha carreira, conversar comigo e tal, se eu aceitava narrar uma poesia dele, para ele fazer a matéria sobre isso e tal, né? Acho que foi isso Gente, mesmo. E aí ele me mandou a poesia, aí eu falei, faço, não me custa nada, faço uma para você, e aí vamos ver como é que fica, se gosta, né? E foi assim, aí eu fiz uma, né, poesia, achando que ia só ficar numa, né? entendi. Aí ele mandava outro, faz outro, e estou até hoje fazendo as poesias para ele. Acabou que deu certo, foi uma parceria bacana. Eu Dá muito narro certo, e né? ele divulga, e a gente faz essa parceria gostosa pra caramba, que eu gosto, eu Já tem adoro. quanto tempo essa parceria aí? Fez 1 ano e alguns meses, Nossa, para quem ia fazer uma só, é? Para quem não ia é? fazer só uma? Você vê?
Você vê que coisa? Eu Sim, conheci sim. ele, acho que foi em janeiro do ano passado. Acho que foi mais ou menos por aí. Mais ou menos em Sim, janeiro, dezembro, janeiro, fevereiro, sabe? Então, sim. assim, eu não tenho exatamente, mas mais ou menos um ano e alguns meses. Menina, e como é que você está encarando esse negócio de pandemia? O que que você está fazendo para passar seu tempo, distrair a mente? Eu sei que você é muito Olha, ligada nos seus sobrinhos, né? Seus sobrinhos. sim, Tem minhas quantos? São sobrinhas. quantos? Aqui são duas, que moram aqui em São Paulo, são duas. Mas tem Entendi. uma que mora em Minas e tem outra que mora nos Estados Unidos, Oh, que aí é mais difícil de ver, né? Tá lá nos Estados Unidos. Mas as que moram mas aí aqui você eu os costuma, vejo eles toda vêm semana. muito para cá ou você vai para lá, sim? Não, aí eu que vou para lá. Entendi. Eu que vou para lá. Olha, Bia, como é que foi para você? Para você foi surpreendente, foi assim, você se assustou quando chegaram perto de você, assim, olha, a partir de hoje vamos fechar aqui os centros culturais para a pandemia. Como é que foi sua reação, menina? Eu tomei um susto danado. Eu tomei Olha, um susto federal. eu tava, eu tava com ingresso para assistir a pré-estreia dos meus amigos no musical que ia estrear, Fábrica de Chocolate. Sim, E aí recebi uma ligação que não ia ter mais o espetáculo, que olha, a prefeitura mandou fechar tudo e que não ia ter. Aí, a partir desse momento, eu já falei, ferrou tudo, né? Eu tinha show marcado de março até outubro, olha. com patrocínio, tudo. E aí foi cancelando, foi cancelando, foi cancelando, foi cancelando. Bom, e no meu Aí, caso? Pô, no e meu caso, aí, menina, aí pronto, aí não, fechou e aí aí só que eu sou uma pessoa muito criativa, assim, eu não paro, minha cabeça não para de pensar, não para de criar. E aí eu fui criando soluções e fui criando meios de o que eu vou fazer agora? Foi tudo cancelado, não podemos ir ao teatro, tem que fazer em casa. E fui fazendo coisas online, fiz um site, é, fui me conectando com outras pessoas, fui fazendo vídeos aqui também para não deixar de fazer, para não deixar de praticar. Eu fui fazendo vídeos, decorando texto. Mesmo falei, não vou ganhar dinheiro, mas eu não posso parar, senão também fica doente. verdade, Não dá. verdade, é verdade. Então, sabe, não tô passando fome, graças a Deus, mas a, a- as minhas contas são aqui onde eu moro, as minhas contas elas são puxadas, são puxadinhas, né? Imagino, Mas assim, eu tive que reduzir tudo, os meus gastos, né? aí Porque imagino. não tenho da onde. Mas assim, a sorte é que eu tenho um plano B também na vida e eu vendo produtos, produtos naturais. Então, isso me ajuda a pagar as contas. Imagino. Então, menina, no meu caso também, exatamente no dia 14 de março, eu também ia estrear um espetáculo no Princesa Isabel, né? Ultimamente eu tô com a companhia de teatro Giro Cultural da Euro. E a gente estava com o espetáculo infantil, íamos estrear naquele dia, a gente chegou no teatro 2 horas para ensaiar, a gente ficou sabendo que a gente não podia estrear naquele momento. Entendeu? Foi É, assim, para mim foi chocante, foi muito chocante esse negócio, entendeu? E até hoje eu tô assim, eu fiquei estarrecida por causa que eu tinha feito um monte de plano em cima e acabou que deu tudo ruim, né? Deu tudo errado. Aí eu exato. quero que você me diga, quando passar essa pandemia, qual será o primeiro lugar que você vai viajar para você matar a saudade? Diga assim. Bom, primeiro, os meus pais, que estão em Minas. Primeiro é eles. Segundo, quer dizer, para ir ver os meus pais, na verdade, não tá tão longe de eu ir, não. Eu só vou, se eu for, eu vou fazer um teste, que eu não quero levar nada para lá. O problema é
eu não tenho medo de pegar, mas eu tenho mais, eu não quero passar para ninguém, entendeu? Então eu tomo muitos dos meus cuidados mesmo. Eu quase não saio de casa, só saio para os lugares que é ver minhas sobrinhas, que eu vou uma vez por semana, que é de praxe, né? E eu vou no mercado, mais ou menos a cada 15 dias. E tenho ido cantar nos hospitais, que aí eu estou indo cantar nos hospitais. Que a gente, inclusive, fez uma vaquinha agora para a gente conseguir fazer mais, uma vaquinha virtual, para a gente conseguir fazer mais e ir em mais hospitais, porque, assim, queira ou não queira, é um trabalho, é desgastante, é super gostoso de fazer, mas, assim, sem uma ajuda mínima que seja para transporte, alimentação e um mínimo que seja, fica difícil da gente ir, porque a gente não está sendo remunerado de nenhuma parte, né? Os artistas, assim. Claro, tem aqueles artistas que ainda estão conseguindo fazer uma publicidade, um trabalho de publicidade que às vezes rola um cachê legal e dá para segurar a onda alguns meses, né? Mas, assim, estabilidade não, né? Não tem todo mês. Então, a gente tem que segurar a onda e não gastar o mínimo. Mas eu estou indo de coração aberto e, assim, com todo o cuidado do mundo, paramentado. A gente usa aquela máscara que até machuca o nariz aqui, que aperta, e a gente vai cantar para os funcionários e para os pacientes. Você se habituou a usar aquela máscara, porque eu passo mal com aquele negócio, menina. Eu fico mesmo que passarinho, sabe? Eu tenho que ficar, de vez em quando, ficar num cantinho escondido, faço assim, ó, para puxar o ar, porque eu não acostumo, Bia, não tem jeito. Olha, o primeiro dia que eu fui no hospital de campanha aqui em São Paulo, que eu tive que colocar essa máscara, ela tem um aramezinho que fecha aqui, machuca o nariz tudo aqui, ó. É aquela original, a azulzinha? Eu tenho uma. Aí foi me dando um negócio, eu fui ficando em pânico, falei, eu não vou conseguir. Ai, também. Mas aí o que acontece? Aí respira, respira, você vai conseguir. Na hora que eu chego para cantar, acabou tudo, não acabou falta de ar. Imagina, eu cantei 2 horas sem nem água tomar. Não senti nada. É engraçado isso, assim. Sorte sua que você já acostumou. Eu não acostumei até hoje. Eu acho que nem vou acostumar. Não vou acostumar, não. Pouco eu tô saindo de casa. E você acredita que eu tive isso, menina? Eu tive a doença. Eu tive o coronavírus. Você teve Covid? Eu tive. Eu fiquei doente. Logo depois da estreia, que a gente foi estreia, que a gente não conseguiu, foi no dia 14. Eu acho que eu peguei dentro do metrô, porque no dia 17 eu comecei a passar mal. Eu fiquei 1 mês e pouco, mais de 1 mês, menina. Foi muito ruim para mim. Eu não tive recurso, né? Eu só fui para o médico logo nos primeiros sintomas, mas acontece que quando piorou de verdade, eu não tive para onde correr. Aí eu fui recorrer aí para o Ministério da Saúde, aquele sistema médico em casa, entendeu? Graças a Deus eu fui sucedida, menina, mas eu passei um mal bocado. Eu não desejo isso para mais ninguém na minha vida. Foi muito difícil para mim. Uma doença esquisitíssima, porque cada um tem um sintoma, cada um é de um jeito. Eu achei que eu tive, né, há uns meses atrás, assim, há uns, sei lá, 3, 4 meses atrás, eu achei que eu tive. Mas eu fiz exame para saber se eu tenho anticorpos. Não deu nada. Então, ou eu não tive, ou eu tive e não tenho anticorpos. Não dá para saber. Mas, assim, eu tive 2 dias só de dor no corpo e fiquei esquisita, com um pouquinho de febre e dor de cabeça. E assim, no meu caso, que eu não tenho dor de cabeça nunca na vida, quando eu tenho dor de cabeça é porque tem alguma coisa, né? Mas eu não sei até hoje se foi, se não foi. Mas assim, o meu durou 2 dias, então eu acho que não foi, né? Acho que não foi não, porque isso é brabo, tá? Isso é brabo. Porque, se bem que tem gente que não tem nem sintoma, né? Tem gente que não tem sintoma. Isso é o perigo de você não fazer visita. Saber. Isso é o perigo, Bia, porque é uma doença muito silenciosa. Silenciosa, entendeu? Esquisitíssima, parece que é aquele uma coisa que você pode fazer um exame hoje, dá negativo, e amanhã você faz, e aí já dá positivo. É uma coisa que você realmente... E às vezes faz o exame, dá negativo, mas você tem. Então, ou seja, até o exame tá esquisito. Tá horrível. E esse exame rápido de farmácia, uma conhecida minha foi fazer, deu negativo.
Aí ela Sim. fez tirar o sangue e tal, deu positivo. Ou seja, o da farmácia não dá para confiar. Não dá. E caro pelo olho da cara, né? Parece que é 200 e pouco reais, né? É, Eu acho que esses exames de farmácia enfim, tá né? compensando. Eu fico aqui tomando os meus cuidados, tentando me alimentar bem, porque no caso de pegar, tem que estar pelo menos com mais resistência, né? Exatamente. Ô, Bia, qual a mensagem que você dá hoje em dia para esses adolescentes, esses jovens aí que estão com a carreira artística, mediante os problemas que o meio artístico está passando, essas dificuldades, né? Assim, eu não nego minha paixão, só que não, pelo atual presidente. Você acha que antes desse mandato, desse presidente, as coisas eram mais fáceis para o meio artístico? Você considera isso? Ou você acha que está tudo igual ou está pior? O que você acha? O que eu acho é que o meio artístico, a cultura no nosso país sempre foi complicada, sempre foi difícil, sempre foi mal vista. Isso desde sempre. E antigamente, então, que mulher artista era puta. Ah, e era Então, mesmo. assim, então, assim, Era se preconceito você for geral. ver uma entrevista da Elis Regina, lá na década de sei lá o quê, talvez 80, ou nem sei a década, mas enfim, uma entrevista da Elis ainda nova, falando as mesmas coisas que a gente está falando hoje. Ou seja, tem picos. Dá uma mudada para. A gente acha que vai ser maravilhoso, que vai começar, de repente, despenca. Né? Mas isso, assim, eu ainda tenho muita esperança que vai acontecer alguma coisa, algum mandato novo aí, que realmente a cultura no nosso país seja colocada aí numa das prioridades, né? Saúde, cultura, educação, porque primeiro que país sem cultura não existe, né? E o Brasil é vasto e enorme, e cada região do Brasil tem uma cultura.